o seu dia. Vamos à reflexão da palavra de Deus. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para todos hoje. Deus, ele tem promessas e planos lindos para cada um de nós. E os planos de Deus, segundo a sua palavra, foi o que declarou Jó, depois de passar por uma experiência tremenda com Deus. Ele disse: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus tem um plano lindo e até você decidir conhecer esse plano, participar desse plano, ser este alvo do plano de Deus, o plano vai ficar lá esperando por você, o projeto de Deus vai continuar esperando por você. Deus é um Deus de promessas, queridos. Ele sempre tem uma promessa e milhares de promessas em sua palavra para nós. E o melhor disso não são as promessas, porque a gente está cansado de promessas. A gente ouve promessas de tantas pessoas que muitas delas não são cumpridas. Mas Deus sempre cumpre as suas promessas. Diferentemente de nós, diferentemente dos seres humanos, né? Deus é fiel. Esse é um atributo, esse é um perfil do caráter de Deus, a fidelidade. Eu amo ler a palavra e quando estou orando, e algo que está alinhado com aquilo que eu estou pedindo, estou clamando, eu começo a falar: Senhor, a tua palavra diz. Porque, queridos, quando nós tomamos posse das promessas do Senhor e nós conhecemos essas promessas, isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque não adianta eu ter promessas, não adianta eu ter todo um testamento como esse. E a palavra de Deus é um testamento da nossa herança, do que nós temos por direito, daquilo que o Senhor prometeu fazer e deixar para os seus filhos, para mim, para você. São as palavras, mas se eu não conhecer, eu provavelmente posso passar toda a minha vida sem tomar posse, sem provar, sem participar dessas promessas do Senhor. Existem deveres, existem direitos, existe sim. Eu preciso conhecer os meus direitos e os meus deveres também, através da palavra de Deus, através das promessas do Senhor. Que tal começar? Você que talvez não conheça tanto as promessas do Senhor, que tal começar a conhecer e tomar posse pela fé? Cada vez que lemos na Bíblia as promessas do Senhor, nós percebemos que essas promessas, elas são incondicionais. Não impõem condições simplesmente. Nós recebemos pela fé, a condição é essa. Pela graça, mediante a fé, nós recebemos as promessas do Senhor. Todas as manhãs a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam. Aproveita quando amanhecer, tome posse das misericórdias do Senhor e a partir disso, da sua graça, comece a crer nas suas promessas para aquele dia, para hoje. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Hoje, tome posse hoje das promessas do Senhor. Creia hoje, ande por essas promessas, viva, mova-se por causa das promessas do Senhor. E tome posse. Eu lembro da história de uma governanta, uma jovem criança que foi adotada por uma família muito rica, que virou a ser governanta daquela casa. Mas aquela criança, ela ganhou a confiança daquela família. Até virar a ser governanta, ela tinha um caráter ilibado.
Por isso ela tinha confiança da família, cuidava dos filhos, cuidava de tudo. Podia se deixar qualquer coisa de valor que ela com certeza ia guardar, ia cuidar. Mas um determinado tempo, toda a família desapareceu, os filhos foram embora, acabou falecendo o esposo, aquela mulher, a patroa daquela governanta, já bem idosa, doente, também faleceu. E no velório daquela família rica, que gostava muito daquela governanta, aquela governanta que vinha da orfandade, que não tinha família, no velório alguém entregou uma carta para aquela governanta, que agora estava sem emprego. E ela guardou aquela carta, mas ela não sabia ler. Ela não sabia o que estava escrito. Ela achou simplesmente que era uma carta da sua ex-patroa, né? Milionária patroa. Uma carta de gratidão apenas. E ela guardou, pediu que alguém colocasse num quadro para que não se estragasse nunca, né? Ela gostava muito da sua ex-patroa. Mas essa governanta, por não ter emprego, acabou ficando na mendicância, vivendo uma vida pobre. 10 anos depois, um agente de saúde visitando a casa daquela governanta. Era uma casinha pobre, nem fogão não tinha. E ela estava muito doente. De repente, a agente de saúde começou a conversar com ela, mas a senhora não tem ninguém que lhe ajude, não tem ninguém da sua família para cuidar da senhora. Não, eu morei muito tempo na casa da minha patroa e ela faleceu, aí eu fiquei sem ninguém, sem nada. De repente, aquela agente de saúde olha na parede pendurada, naquela casa muito pobre, um quadro com uma carta. E ela perguntou: o que é aquele quadro que a senhora guarda ali? Ah, é uma carta da minha ex-patroa. Eu gostava muito dela e ela gostava muito de mim. Ela deixou aquela carta para mim. E eu guardo aí por consideração. E a agente de saúde pediu para dar uma olhada. Quando ela leu o que estava escrito naquela carta, ela ficou assustada e disse para aquela ex-governanta: você está vivendo como uma pessoa pobre, mas essa carta aqui está deixando, é um testamento, deixando uma fortuna. A sua ex-patroa deixou uma fortuna para você. Você não tem conhecimento disso? Ela disse: não, eu não sei ler. Eu não sabia disso. Meu querido, minha querida, o que eu quero dizer para você é que Deus tem promessas. O Senhor deixou uma carta para mim e para você. Testamentos, com promessas, com instruções de como tomar posse dessas promessas. Mas se você não conhecer, como aquela mulher que estava vivendo como uma mulher pobre, mendigando, e sendo uma mulher rica, assim são muitas pessoas que estão hoje passando por uma situação tão terrível no seu coração, estão vivendo como pessoas pobres, mas tendo uma fortuna, uma riqueza imensurável que está deixada aqui com testamento pelo Senhor, para mim e para você, para termos qualidade de vida, para termos paz, para termos alegria, para prosperarmos em nossos caminhos. Mas enquanto você não conhecer, você não vai poder tomar posse. Então hoje, busque a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus deixou em sua palavra Mateus capítulo 6, que diz assim, versículo 26 ao 34: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Precisamos entender isso e tomarmos posse da palavra de Deus. Mas conheça, busque a palavra.
Tome posse, porque o Senhor tem planos para você. E os planos do Senhor para a sua vida não vão se frustrar. Não viva uma vida religiosa apenas de seguir rituais, fazer rituais diante do Senhor, mas conheça o Senhor através da sua palavra. Tenha um relacionamento com Ele e viva pela fé nessas promessas, porque o Senhor tem planos para você, planos maravilhosos, e esses planos vão se cumprir se você conhecer e tomar posse do que o Senhor já deixou para você. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus maravilhoso, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre. Eu quero te agradecer por tua palavra, Senhor. Eu quero agradecer por tuas promessas. As tuas promessas refletem os teus planos, os teus propósitos. E os teus propósitos para conosco não podem se frustrar. E eu oro agora por cada vida, Senhor. Eu não sei quantas pessoas estão afastadas das tuas promessas. Quantas pessoas não conhecem. Quantas pessoas estão vivendo uma vida pobre. Uma vida, ó Deus, abaixo daquilo pelo qual elas foram criadas e projetadas pelo Senhor. Quantas pessoas estão, ó Deus, com o coração amargurado, tristes. Quantas pessoas estão vivendo, ó Deus, com uma vida subjugada, escravizada, ferida, abandonada. Quantas pessoas estão se sentindo rejeitadas, sozinhas. Quantas pessoas estão sem força para caminhar, tendo um Deus e promessas tão fortes e poderosas. Mas eu te peço agora que o Senhor venha trazer cura, venha trazer paz. Senhor, venha quebrar o que tem que ser quebrado, queimar o que tem que ser queimado, levantar aquele que está caído, Senhor. Consola aquele que chora, restitui aquele que perdeu tudo e faz um milagre, aquele que precisa de um milagre. Mas manifesta a tua graça, Senhor. Tu és um Deus fiel, que cumpre aquilo que prometeu. E que as tuas promessas possam, ó Deus, se manifestarem e se cumprirem na vida de cada um dos teus filhos. Eu oro por fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa o Senhor fazer o teu coração descansar nesta manhã.